Então, vamos seguir aqui no nosso Sefer HaHinur. A gente estava falando, começamos na Parashá Shmini, e a Parashá Shmini justamente é a Parashá que mais fala sobre Kashrut na Torá, e vai falar todos os sinais de Kashrut. Então, a gente já se alongou um pouquinho na última aula. Começamos a falar de alguns dos sinais aqui de Kashrut, dos animais, para serem animais teorim, animais puros, para a gente poder consumir. Lembrando a importância da kashrut, porque a gente olha talvez os alimentos só como uma alimentação do nosso corpo, mas a gente tem que saber que os alimentos, eles alimentam a nossa alma. E fora isso, a gente tem falado bastante aqui o Sefer HaHinur, ele entra bastante aqui no conceito de que também a parte material ela é muito afetada pelos alimentos não kasher, quer dizer, tudo que normalmente não é kasher, ele também tem um efeito negativo sobre o nosso corpo. Não é só a nossa alma que sofre um dano espiritual, mas o nosso corpo também ele sofre um dano físico, como a gente já mencionou algumas vezes, que várias pesquisas e várias coisas que são ensinadas hoje em dia nas faculdades que lidam com toda a parte de alimentação, de nutrição, eles falam justamente que muitas leis da Kashrut, elas têm aqui um efeito sobre o corpo também. Então, tem aulas, por exemplo, de nutrição que falam que não é bom para o corpo misturar carne com leite, fora todas as doenças que podem ser causadas por muitos dos alimentos não kasher. O porco, sem dúvida nenhuma, o malefício que a carne de porco causa para a gente, e as ostras que podem causar paralisia muscular, e então a lista aqui de todos os alimentos kasher, além do bem que ele faz para a nossa alma, ele também faz um grande bem para o nosso corpo, por isso que vale a pena, duplamente válido a gente conhecer as leis de Kashrut para poder aplicar isso na prática. Então vamos lá na mitzvah Kuv Nun Rei, já estamos na mitzvah 155, e ele vai falar sobre mitzvah Bedikat Simanei Dagim, a mitzvah da gente checar os sinais de kashrut que a gente tem nos peixes. Vamos ver quais são os sinais, como a gente deve checar isso. Livdok besimanei dagim, klomar, she'arotze lechol minadagim, sheivdot chila bahem, yafé asimanim, shenatna Torah bahem. Quer dizer que existe uma mitzvah da Torá, todo aquele que quer consumir peixes, que quer comer um peixe, ele deve antes checar se o peixe ele contém os sinais que foram explicitamente dados pela Torá. Vehem, snapir ve kaskeset. Isso são as duas características para um animal, para um peixe ser kasher. Ele tem as barbatanas. As barbatanas são aquelas nadadeiras que ajudam o peixe a nadar. Ve kaskeset são aquelas escamas que recobrem todo o couro do peixe. Shenemar, como está escrito, Etzetochlu, esses peixes vocês podem consumir. Mikola Sherbamain, todos aqueles que estão lá nas águas e que tenham as barbatanas e que tenham as escamas. Então, de novo, mais um ensinamento explícito da Torá. Aqui não tem discussões, por mais que, por exemplo, venha o reformismo e quer mudar toda a Torá, não é bem isso que está escrito. Kashrut não tem discussão. Está explícito na Torá os dois sinais para que um peixe ele seja kasher, e a gente tem que cumprir os dois sinais para poder consumir. Kvar katavnu bamitzvah akodemet lazo, e a gente já escreveu na mitzvah anterior a essa, na verdade na mitzvah 153, Kuf Nun Gimel, bemitzvot bedikat simanei behemá vechayá, a mitzvah de checar os sinais dos animais domésticos, dos animais selvagens, para ver se eles contêm os dois sinais de kashrut, que são o casco completamente fendido e animais que são ruminantes, que têm os 4 estômagos para serem considerados ruminantes. E a gente viu uma grande machloket entre o Rambam, o Maimonides, e o Ramban, o Nachmanides. E aqui a gente vê o autor aqui do Sefer HaHinur, o Derech Eretz dele, quer dizer, ele segue aqui
na ordem das mitzvot, existem muitas discussões, existem muitas mitzvot aqui que os comentaristas não concordam, todo mundo concorda, isso sem sombra de dúvidas, que a gente tem 613 mitzvot na Torá, mas existe aqui uma disputa quais são essas 613 mitzvot da Torá, e justamente aqui o Rambam e o Ramban, eles vão discutir. E o Sefer HaChinuch, ele vai sempre de acordo com o Rambam, o Maimônides, mesmo que nesse caso ele falou lá atrás, olha, eu não concordo tanto com a motivação do Rambam, me parece muito mais lógico o que o Ramban, o Nachmanides falou, mas como eu sigo a linha do Rambam, eu vou continuar seguindo aqui a linha do Rambam, também aqui nessa mitzvah. Então ele vai voltar a explicar de novo esse ponto, Sharamban zichrono livracha, lo yachashov beminyan mitzvot bedikat simanei keminyan sheitira Torah. Então, o Ramban, ele não considera que checar os sinais é uma mitzvah por si só, ele fala que é parte do cumprimento da mitzvah de comer o que Hashem permitiu, e não uma mitzvah por si só, aniralano. E ele fala o Sefer HaChinuch, olha, eu concordo com ele, eu acho que ele está certo, mas, de novo, o Derech Eretz, ele segue a linha do Rambam, mesmo quando ele não concorda. Isso é uma demonstração também de grandeza, mesmo quando a gente não entende o pensamento de um grande Rav, mesmo assim a gente continua seguindo. Por quê? Porque, com certeza, o Rambam, ele também, todas as perguntas, por exemplo, que o Sefer HaChinuch e o Ramban têm sobre a opinião dele, certeza que o Rambam também levou isso em consideração, e mesmo assim ele tem os motivos dele para ter escolhido explicar dessa maneira. ואף על פי שמצאנו בגמרא בפירוש בקצתן, זו מצוות עשה, הכוונה בעניין לחייב במינים הטמאים בעשה ולא תעשה. אם הכלל הידוע לנו, לאו הבא מכלל עשה. Então ele fala que temos aqui a proibição da Torá da gente comer qualquer animal que não seja kasher. Isso, a pessoa que come, ele vai entrar numa proibição negativa e positiva da Torá. Então, mais uma vez, a importância aqui da kashrut na nossa vida. Como שנכתב גם כן, בעזרת השם במצוות הלוואה לנוכרי, שחשבה הרמב"ם זיכרונו לברכה למצווה, ולא בה כתוב לפי הדומה, רק לחייב בעשה ולא תעשה, הלוואת ישראל בריבית. Então, ele cita aqui, quando chegar o momento, a mitzvah 173, que ele fala que vai entrar na mesma discussão o Rambam e o Ramban. Então, Bezrat Hashem, chegando lá, a gente vai ver essa discussão. Shoresh mitzvah, qual que é a raiz aqui dessa mitzvah? Que Tartiv gam ken lemala besimanei behemá. Então, ele fala que a motivação, toda a gente já falou lá na mitzvah 153, veu klal lear baminim. As 4 espécies aqui que vão ser descritas, o que ele está chamando de 4 espécies? Os animais, tanto domésticos quanto os animais selvagens, os peixes, os pássaros e os animais rastejantes. Essas são as 4 categorias que a gente vai ter características para cada uma dessas 4 categorias. Midnei a mitzvah, vamos ver algumas leis referentes aqui com essa mitzvah, Kegon, Mashamru Zichrono Livracha, o que os nossos sábios eles explicaram para a gente, She Snapir Umashe Badag, Sheulo Ke'en Knafaim, She Poreach Bahem. Então ele fala que as barbatanas é como se fossem asas no peixe, de novo, como a gente explicou, que ajudam na movimentação, que ajudam o peixe a ir para frente, entre aspas, só um paralelo aqui muito bonito. A gente tem que entender que todas as mitzvot da Torá, elas têm muitos ensinamentos de mussar, de ética, de moral também para a gente, mesmo na kashrut. O que kashrut tem de moral? Mas aqui é interessante que as características dos animais, além de ser uma gzerat hakatuv, é um decreto de Hashem, Hashem escreveu isso na Torá, e a gente segue Hashem entendendo ou não entendendo a vontade do Criador do mundo. Mas aqui um detalhe muito bonito, que no Simanim a gente sabe que
toda vez que a gente consome um alimento, a gente absorve, por exemplo, a gente vai comer a carne de um animal, a gente vai absorver as características desse animal. Então, os animais não kasher, normalmente eles têm características ruins. E ao contrário, os animais kasher, eles têm características boas, que a gente quer pegar essas características. Por exemplo, se a gente pegar nos animais, a gente falou que eles têm que ser animais ruminantes. Normalmente, os animais ruminantes, eles não atacam, eles não são predadores, eles não comem outros animais, eles são herbívoros, quer dizer, são animais que não são violentos. Se a gente come um animal que ataca, que mata, que dilacera outros animais, a gente absorve toda essa violência também. Isso se torna parte da gente quando eu consumo, estou consumindo essa carne. E, ao contrário, os animais que são kasher, então eles vão ser ruminantes e por isso eles não vão atacar outros animais. E o casco fendido, eu também escutei uma explicação muito bonita, como o casco é completamente aberto, então ele não encosta completamente no chão, para ensinar para a gente vive no mundo material, mas não se afunda no mundo material, a gente vive sempre meio saindo aqui do mundo material, tentando se elevar, tentando não ficar muito conectado aqui com o mundo material. A mesma ideia a gente pode pegar para os peixes. Os peixes têm dois sinais, como a gente falou. Um deles é essa asa aqui, que ajuda o peixe a se movimentar, mostrando que um Yehudi tem que sempre ir para frente, tem que estar sempre caminhando na vida, não pode ficar parado. Então, o que ajuda o peixe a se movimentar, sempre ir para frente, isso é uma característica de kashrut, é um animal que a gente quer absorver essa característica. E casquecet, as escamas, e otaklipa shalav advuka bechol gufo. Então, é como uma casca, né, que está protegendo todo, está colada em todo o corpo aqui do peixe. Mesmo que não tenha essa escama em todo o corpo do peixe, afilo errado levado. Olha que interessante, se tiver uma única escama, já é suficiente. Daiove kasher é suficiente e esse peixe é kasher. Mas a ideia da escama, como a gente falou, tentar pegar um mussar disso, algum ensinamento de ética, o peixe, as escamas protegem eles das influências externas, das coisas externas. Então, também o Yehudi, ele tem que ter suas escamas, a gente tem que ter a proteção, a gente é bombardeado o tempo inteiro com ideias erradas, com coisas que não são corretas de acordo com o Criador do mundo, então a gente tem que criar nossa casca que protege a gente de qualquer tipo de influência negativa. Ve'amru betosefta, ve'u shetee tachat le-rio. Então, está escrito que essa única escama ela tem que ser embaixo da mandíbula do animal, ou tachat znavó, ou embaixo do rabo dele, ou tachat napirav, ou embaixo da barbatana dele, aval bechar gufó, lo sagilam bepachot mishtai. Mas no resto do corpo tem que ter pelo menos duas escamas. Então é interessante a gente ver o quanto a Torá é detalhista, cada pequeno detalhe, se tem uma escama, se tem duas, se a escama está nesse ponto do peixe ou em outro ponto do peixe, tudo isso a gente tem transmissão oral de Moshe. Moshe recebeu todos esses detalhes do consumo dos animais, a gente recebeu isso lá no Har Sinai, e Baruch Hashem a gente pode transmitir isso para as futuras gerações. Vekola nimtzabo casquece, todo aquele que tem escamas, veafilo ahat bimkomota niskarim, mesmo que seja um só, nesses lugares específicos que o Rambam ele mencionou, en tzarich livdok im yesh los napir. Prestem muita atenção aqui, um detalhe impressionante. Se tiver escama, não precisa checar se tem barbatana. Isso, inclusive, é alahá. A gente, por quê? Porque tem uma regra que bevadai yeshlo. Existe uma regra, todo animal que tem barbatana, que tem escamas, é certeza que ele tem barbatana também. Aval keshem tzabos nafir, mas se encontrou que tem barbatana, sarich livdok meshbo casquece. Tem que checar se ele tem escamas, que esdagim tmeim, arbe sheish lahem snapir, porque tem muitos animais, muitos peixes que são impuros e eles têm barbatana, mas eles não têm
as escamas. Então, olha só que ideia interessante que acontece aqui. A gente está vendo que a Torá, por alguma maneira, ela deu dois sinais para a gente, falou que a gente tem que ver se tem escama e se tem barbatana, e ao mesmo tempo a gente sabe que todo animal que ele tem escama, ele também tem barbatana. Então, por que precisa de dois sinais? A Torá poderia ter dado um único sinal de kashrut. Olha, vê se o animal tem escama, ele já é kasher. Então, quem faz essa pergunta brilhante? O próprio Talmud, em Masechet Hulin, que fala, é o principal tratado que fala sobre kashrut, ele pergunta se a Torá está falando que todo animal que tem escama tem barbatana, por que a Torá deu dois sinais? Responde o Talmud, Leagdil Torá veiadir, para engrandecer a Torá e trazer kavod para a Torá, para mostrar que Deus, ele sabia que todo animal que tem escama, ele também tem barbatana. Então, olha que impressionante, Moshe Rabbeinu, ele viveu num pedacinho lá de terra, ele teve muito pouco contato com peixes, quer dizer, quantas espécies de peixe a gente tem na Amazônia, a gente tem lá nos Estados Unidos, a gente tem na Antártida, a gente tem no Ártico, a gente tem na Oceania, quantos tipos de peixe que Moshe Rabbeinu nunca viu na vida, e mesmo assim, então muita gente vem falar, não, mas quem falou que a Torá foi entregue por Deus e não foi um ser humano que entregou a Torá? Essa é uma das provas. O Talmud fala para a gente há mais de 2000 anos, já está explícito no Talmud, Deus escreveu barbatana e escama para ensinar para a gente que Deus ele sabia que todo animal que tem escama é certeza que ele também vai ter barbatana. Nunca foi encontrado, mais de 2000 anos, nunca foi encontrado um único peixe que ele tem barbatana, que ele tem escama e ele não tem barbatana. Não faltaram pessoas querendo procurar, não faltou gente querendo mostrar que a Torá não é verdade e nunca foi encontrado por nenhum biólogo, por nenhum pesquisador, um peixe que tem escama e não tem barbatana. Então, são formas de Deus mostrar que a Torá dele não foi escrita por um ser humano com boas intenções, foi escrita pelo Criador do mundo, que conhece todas as suas criaturas. וכל דג שבטבעו יש לו קשקשים, אף על פי שאין נשים בו בעודו קטן, עד שיגדיל כגון הסולטנית והאפיין, הרי זה מותר. E ele fala que mesmo as espécies de peixe, que as escamas, elas são produzidas enquanto eles são pequenos, elas não são produzidas enquanto eles são pequenos, só quando o peixe ele cresce. Ele fala aqui duas espécies que eu não encontrei aqui, qual seria a tradução atual desses peixes. Ele fala um peixe chamado sultanit e outro peixe chamado afian. Ele fala que são kasher, mesmo que eles só vão ter as escamas em idade adulta, e eles também são peixes kasher. Bekol sheish bo kaskesim biodobayam, e qualquer peixe que tem escamas enquanto ele está no mar. Afalpi sheu mashirotam bechá sheole minayam, mesmo que se desprendam todas as escamas dele no momento que ele é retirado da água, kegon akonam veafonam bisfataim veavnastaim, são todos nomes de peixe que é difícil a gente saber exatamente qual é o paralelo desses peixes, mas quer dizer, são espécies de peixe que é normal que caiam as escamas quando ele é retirado da água. Veatunam, atunás, aqui parece que é o atum, anikra birt belaz, areis é kasher, então também são kasher, quer dizer, suficiente que o animal, enquanto ele está na água, o peixe, enquanto ele está na água, ele tem as escamas, shelotakpid batorá, rak bemin bal kaskeset vesnapir, que o anaot el teva bnei adam, o mina atam shekatvu beisura ma'achalot lefi apshat. Então, a gente tem que saber que isso é alahá, a gente pode se apoiar nisso na alahá. Então, vamos dar um exemplo. Se eu peguei um peixe que ele está cortado já, obviamente, não vou entrar tanto nos detalhes, mas tem que tomar cuidado qual faca foi usada. Uma faca que é usada também para cortar peixes não kasher. Aqui a gente também vai ter um problema com isso, mas vamos dizer um peixe que foi cortado com uma faca kasher
e você só tem ele cortado em pedaços, dá para checar que ele tem escamas, mas não dá para checar se ele tem barbatana, já que ele está cortado em filé, ele está cortado em fatias. Mesmo assim, se dá para ver que ele tem escamas, certeza que esse peixe é kasher e a gente pode consumir sem problema nenhum. Venoeged bechol makom u bechol zman, isso se aplica em qualquer lugar, em qualquer época. Besharim u benekevot, tanto os homens quanto as mulheres têm aqui essa mitzvah. Veover aleia velobadak a se a pessoa ele não checou direito, kegon cherasi manechad levad, badag vesamach al aher velobdika, se a pessoa, por exemplo, checou que tem a barbatana, mas ele não foi checar que tinha escamas, então falou, não, Bezrat Hashem, eu já vi que tem barbatana, tá bom, a gente já falou que barbatana não é suficiente, tem que ver aqui o segundo sinal, Afalpi shenimtza acharkach kasher, pitel asezé, mesmo que depois, por exemplo, a pessoa chega em casa, ele vê um peixe lá na pia, ele já está cortado, já não dá mais para verificar se ele tinha escamas ou não, mas ele vê que tinha barbatana. Então ele vai lá e come sem checar que tinha escamas, e depois alguém fala para ele: ah, você que comeu aquele peixe era kasher, eu tinha comprado, eu que cortei fora as escamas. Mesmo assim, a pessoa fez uma proibição da Torá. Ele comeu o peixe sem checar se tinha as duas características do peixe para ele ser kasher. Mesmo que ele comeu um peixe kasher, ele fez uma proibição da Torá, de acordo com o Rambam, o Maimonides, porque ele não checou se o peixe era realmente kasher e se ele tem os dois sinais. Vamos ver agora a Mishnah, a mitzvah Kuv Nun Vav, a mitzvah 156, Shelo Lechol Dag Tameh, a proibição da gente comer um peixe impuro. Aquele vai ser muito resumido, como ele já fez anteriormente, que a mitzvah 153 é a proibição de comer sem checar os sinais, e a mitzvah 154 foi de não comer um animal impuro. A mesma coisa aqui com o peixe, tem uma mitzvah de checar os sinais e uma mitzvah de comer só animais que são kasher. Shelo lechol dag tameh, a gente não pode comer um peixe que é impuro. Shenemar, mibsaram lo tochlu, torrelo, está escrito explicitamente na Torá, você não deve comer da carne desse animal. Benivlatam teshaktsu, e a carcaça desse animal deve ser uma abominação para você. Então, quer dizer, quando a Torá chama alguma coisa de uma teshaktsu, um sheketz, sheketz é uma abominação, algo muito ruim. Então, a gente deve se afastar com certeza. Não é muitas vezes que a Torá usa esse termo abominação, e ela usa aqui em relação a kashrut, a comidas que não são kasher. Por isso, é tão importante a gente ser muito rigoroso para tentar sempre comer só comidas que são kasher. Vesse maneidagim psherim, katavnu lemala. Quais são os sinais para um peixe kasher? Acabamos de explicar na mitzvah anterior. Shehi livdok besimanei dagim shechashavno mina minan lichvod arambam zichrono livracha. Mishorshei a mitzvah, a raiz daqui dessa mitzvah, mashekatavnu lemala, também o que a gente já falou anteriormente, sheakel baruchu irchik me amo kol ma shenezek nimtza bo. Hashem, ele afastou do seu povo todo tipo de alimento que possa fazer mal para o nosso corpo. Hem, beema, oofo, dagim, tanto se são animais, se são pássaros, se são peixes. Minatam she amar no sham. Pelo motivo que a gente falou lá anteriormente, isso faz mal para o corpo, isso faz mal para a nossa conexão espiritual com o Criador do mundo. Então, Deus não quer que a gente coma alguma coisa que vai fazer mal para o nosso corpo, para a nossa alma. Por isso que a gente tem tantas restrições alimentares. Muita gente reclama, fala, mas a kashrut acaba com a minha liberdade, eu não posso viajar para onde eu quero, eu não posso fazer o que eu tenho vontade. Agora, se eu vou para uma viagem, tenho que ficar preocupado com a kashrut. Baruch Hashem, é isso que mantém a nossa conexão espiritual, é isso que mantém, Baruch Hashem, a gente conectado com o Criador do mundo, é isso que mantém o nosso corpo também saudável. Então, a gente tem que agradecer que a gente tem essa dieta especial que Hashem ele deu para cuidar
do nosso corpo e da nossa alma. Dinei a mitzvah, as leis aqui dessa mitzvah, katav no lemala gamken, a gente também já escreveu anteriormente, as leis vehem bechulin perek shlishi, e a maioria das leis estão lá no Tratado de Hulin, no terceiro capítulo, venoeged bechol makom bechol zman, e isso se aplica para todas as épocas, para todos os lugares, besharim, unekevot, tanto para os homens quanto para as mulheres, a pessoa que intencionalmente ela foi lá e comeu um kazait é uma medida de 27 gramas, o volume de uma caixinha de fósforo, mais ou menos, e ele foi lá, comeu um peixe não kasher intencionalmente, lo que ele recebia antigamente chicotadas pelo Beidin, o Beshogeg Patur. Se ele comeu isso não intencionalmente, ele comeu por descuido, ele está isento. Não quer dizer que não tem problema, obviamente, como a gente falou, isso está impurificando o corpo e a alma dele e precisa fazer tshuva. Obviamente, a pessoa tem que se arrepender, tem o Yom Kippur para a gente pedir perdão para Hashem, e não precisa pedir, não precisa esperar Yom Kippur, a gente pode fazer tshuva todos os dias, a gente deve fazer tshuva todos os dias da nossa vida. Então, aqui, a mitzvah 157 vai ter uma novidade muito grande. A gente vai falar sobre os pássaros impuros. Então, como a gente estava falando, normalmente, o que a gente vê? A Torá não traz sinais dos pássaros, a Torá traz uma lista de quais são os pássaros que são kasher, que não são kasher, e na prática, tudo que não está na lista, a gente poderia comer. Na prática, a gente vai ver que não é assim tão simples, por quê? Porque a gente não tem uma transmissão oral completa de quais são todos esses animais que estão listados na Torá. Mesmo que alguns tipos de Humashim, eles se aventuraram a traduzir para português, por exemplo, para o inglês, eles se aventuram a traduzir todos os pássaros dessa lista, mas essa lista não é confiável, tanto que muitos Humashim, que são de editoras muito sérias, eles preferem se abster da tradução e eles fazem só a transliteração do nome aqui dos pássaros, mas eles não fazem a tradução. Por quê? Porque a gente não tem esse conhecimento se realmente os nomes dos pássaros que estão na Torá são exatamente os nomes dos pássaros como a gente chama hoje em dia. Então, aqui vai entrar, por exemplo, uma das grandes discussões que tem, que é o famoso ovo de codorna. Então, a codorna, por mais que ele não está aqui explicitamente nessa lista dos pássaros que não são kasher, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem a transmissão oral da codorna como sendo um pássaro kasher, e tem uma regra que tudo que sai de um animal kasher é kasher, e tudo que sai de um animal não kasher não é kasher. A única exceção, mas não vamos entrar nisso agora, a única exceção é o mel da abelha, e tem explicação para isso. O Talmud, ele pergunta por que o mel é permitido, mas o mel é uma exceção total por ser produzida fora do corpo da abelha. Tem um recipiente dentro do corpo da abelha que é separado só para a fabricação do mel e que não entra em contato com o resto de toda a alimentação da abelha. Mas o resto dos alimentos, tudo que sai de um animal tamê, de um animal impuro, é impuro, e tudo que sai de um animal puro também é puro. Então, aqui vai entrar o problema do ovo de codorna. Se a codorna é uma dúvida, então o ovo de codorna também cai na mesma dúvida, e como a gente não tem a transmissão oral, muitos posquim, muitos legisladores, eles orientam a gente não comer alguma coisa que a gente não tem transmissão oral. Ele vai falar aqui as espécies que sim a gente pode se apoiar, que sim a gente tem a transmissão oral, mas a grande novidade, ele vai trazer aqui alguns sinais também para a gente identificar qual é um pássaro que é kasher. Então, a mitzvah é shelo lechol of tameh, a gente não deve comer um pássaro que ele é impuro, shenemar, como está escrito na Torá, veteile teshaktsu minaof. Olha só, esses vocês vão abominar em relação aos pássaros. Então, de novo, a linguagem abominação. Mais uma prova aqui do quanto a Torá ela está chamando a nossa atenção do mal que faz a comida não kasher para a nossa vida. Lo yeachlu. Isso a gente não deve comer.
Mishorshei a mitzvah, vamos ver as raízes da mitzvah. Mashekatav no Bemachalot Asurot, o que a gente já escreveu anteriormente nas mitzvot sobre comidas proibidas, é o mesmo tam, a mesma motivação, mas olha só, aqui nos Dinei a Mitzvah, algumas leis especificamente sobre os pássaros, Mashamru Zichron Libraha, então os nossos sábios no Tratado de Hulim ensinaram, Simanei Be'ema Vechaya, Nemru Minatorah, os sinais dos animais domésticos e dos animais selvagens. Isso foi entregue na Torá, Klomar, She'em Mefurashim Batorá, estão explicitamente escritos na Torá, como a gente falou, Vehen Parsat Haluká Legamre, que são a pata completamente fendida, o casco completamente fendido, como a Shorvia Keves, como o boi e o carneiro. Uma legueira, e esse animal também, ele deve ser ruminante. Desse maneira, oflonemar, mas os sinais dos pássaros, eles não foram entregues na Torá, Lefisha Torá Pirshalano, Peshem, Kolatmeim Shebaulam, porque a Torá escreveu para a gente a lista, nomeou todos os que são impuros, quer dizer, todo o pássaro que não estiver nessa lista, automaticamente, pela Torá, a gente pode comer esse pássaro. Vekeiman Shekenu, e já que é assim, em Tzorech Lechtov Simaneim, não tem, a Torá não viu nenhuma necessidade de escrever os sinais dos pássaros. Que Kolofanim Tzabaolam Chutz Mehem, o kasher, porque qualquer pássaro encontrado no mundo faz uma viagem para o fim do mundo e encontrou um pássaro e o pássaro não está nessa lista aqui da Torá, esse pássaro não precisa checar mais nada, esse pássaro pela Torá, ele já é kasher. O Mikol Makom, Mipnei Shekol Otaminim, Sheodiatanu a Torá, em Koladam Bakibahem, mas pelo fato que as pessoas não são especialistas para saber quais são exatamente essas espécies que estão listadas na Torá, Odiunu Hachamim Simanim Bahem, que deixe Akirotam Koladam, veio Halechol Minaofot. Os nossos sábios revelaram para a gente quais são os sinais para a gente poder comer esses pássaros. De novo, na prática, a gente vai acabar comendo só os pássaros que a gente tem transmissão oral, mas o Sefer HaHinur está ensinando para a gente que existem sinais também nos pássaros para a gente identificar se o pássaro é kasher ou não. Afal Pisheino Makir, Afilo Echad Mikola Minim, Atmeim Amefurashim Bakatu. Mesmo que a pessoa não conheça nenhuma das espécies impuras que estão explícitas na Torá, se ele checar esses sinais que os nossos sábios eles transmitiram, essa pessoa poderia comer com tranquilidade esse pássaro. Nimtza lefid dvareino, shekola makir yafeh, kola minim batorá, então significa que aquele que conhece todas as espécies da Torá, Shehem esrim ve'arba minim, que são 24 espécies que estão explicitamente escritas na Torá, Yahol lechol mikol of aher shemtza, ele poderia tranquilamente comer qualquer outro pássaro que ele encontrar. Kevan chamru shekol of shelonis karbeminim atmeim batorá kasher, já que a gente sabe que se a Torá ela explicitou 24 pássaros que não são kasher, significa que são os únicos pássaros do mundo que não são kasher, qualquer outro pássaro automaticamente ele vai ser kasher. O Kmosh Amru Raboisenu Zichron Libraha, Galui ve'adu alifnei mishamar ve'ayaolam, como falam os nossos sábios lá no Talmud, foi dito por aquele que falou e o mundo ele se criou, Shalfot teorim merubim alatmeim, tem muito mais pássaros puros do que impuros no mundo, Lefichach paratatmeim, por isso que Deus ele explicitou os que são impuros. É uma lista muito menor, os que são impuros, do que se a Torá tivesse que dar uma lista de todos os animais, os pássaros que são puros no mundo. Klomar, parat kolatmeim shebaulam, quer dizer, todos os que são impuros estão explícitos na Torá, kenu apirush lefi das robarabanim. Isso é a explicação de acordo com a maioria dos comentaristas da Torá, que kolatmeim shebaulam askeru batorá. Todos os que não são kasher, eles estão explicitamente mencionados na Torá.
O Mishen no Makirani, quem não conhece aqui esses pássaros, Amru Hachamim Zichrono Livracha, Sheilo Simanehem. Então, esses são os sinais para a gente identificar quais são os pássaros que eles são kasher. Kol of Adores, perdão, aqui os sinais de um animal não kasher. O animal que é dores, ele pisa, literalmente, ele pisa nos outros animais, significa que é um predador, que é uma ave de rapina. Certeza, esse é impuro. Então, qualquer animal que é predador, que é uma ave de rapina, é proibido pela Torá. De novo, voltando aqui para aquele conceito anterior, características ruins a gente não quer. E quando eu vou comer, eu vou absorver as características dos animais. Então, aqui a gente está vendo que essa característica de ser uma ave de rapina, de atacar, de pisotear, pisar nos outros, não é uma característica que a gente quer para a nossa vida. Esse animal vai trazer para a gente influências ruins. Então, a Torá quer afastar isso da gente. O pirush dores klomar shenoetz batzipurnaim. Então, o que quer dizer esse pisotear? Ele finca as garras dele. Alofaher o metil boeres kemin haganetz veshiar ofot shetzadim bahem bnei adam. Então, essa é a característica, por exemplo, da águia, que é usada pelas pessoas para caçar. Justamente, antigamente era muito comum as pessoas usarem aves de rapina para ajudar eles na caça, ou de pássaros, ou até de animais mesmo, e eles têm essa característica de enfiar, fincar as garras e matar dessa maneira a sua presa. Veyeshenam dores, veu gamken miminei atmei. Mas tem aqueles que não são predadores e também vão ser proibidos. Quer dizer, não é o único sinal. Não adianta só ver, não é predador, então já pode comer. Um exemplo disso, a gente sabe que a garça, apesar do nome dela Hassidá, ela não é um animal kasher, ela não é uma ave de rapina, ela tem outra característica que é indesejável para a gente. Se sobrar um tempinho, a gente tenta falar aqui sobre a garça. Por mais que ela é fofinha, ela traz os bebezinhos, né, de acordo aí com as lendas, então ela não é um pássaro kasher, mesmo que ela não é uma ave de rapina. Ve'amru lanu hachamim zichrono livracha derech klal. Então, a regra geral, kol sheyesh begufo shlosha simanim eilo. Então, olha só, qualquer animal que tenha esses 3 sinais no corpo, sheyesh lo etzba yetera, tem um dedo a mais na pata. Veu a etzba gadol sheyotzei yoter mishar etzbaot. Então, é um dedo maior que ele acaba se projetando mais do que os outros dedos. Vezefet, ele tem o bócio também, é um outro órgão aqui de algumas aves. Veuma komrahav besof aveshet, que é um lugar largo no final do esôfago aqui do pássaro. E é onde o animal ele recolhe, ele junta lá no começo de todo o processo aqui de alimentação, Vekurkaban Niklav, e ele tem a moela que descasca. Então, essas 3 características, o Amakoma Torrenbo, a Ofa Mahal, é o lugar onde o animal vai moer a comida, daí o nome moela. A Nikrabelas, ventre, interessante, em francês é chamado de ventre. Veyeshlo od dak betorra basar lifnim, e ele tem uma membrana fina aqui por dentro. Otoaor niklaf mimiktsat a ofot. Então, essa membrana ela descasca em alguns tipos de pássaros. Mikevan sheshlo laof shlosha simanim eilo. Se o animal, se o pássaro tiver esses 3 sinais, beadu asheinu miminat meim. Então, é certeza que esse pássaro não é um pássaro, uma das espécies impuras. Então, são 3 características aqui que os nossos sábios eles estão transmitindo. Então, para mim, pelo menos, foi uma grande novidade saber, de novo, a aplicação na prática, hoje em dia, a gente não vai usar essas informações, já que os nossos sábios, eles fazem com que a gente só vai consumir
animais que a gente tenha transmissão oral, que é certeza que eles são animais kasher, mas hoje em dia a gente já não é mais baqui também, a gente não é mais especialista, nem para conhecer todos os sinais aqui dos animais, mas pelo menos assim, como conhecimento, para mim, não existia o conceito dos pássaros terem sinais de kashrut, mas aqui os nossos sábios eles transmitiram que sim existem sinais. Shnei klalimeilu sheklalu, se tiver dois desses três sinais, Echad leisur ve'echad leiter, kolov shehembo, en tzarich shum adam lishol alav, le baki beofot, eila yesor asar ve'yatira mutar miad, shem bazé pikpuk. Então, a gente pode, com esses sinais, não precisa nem ser grande conhecedor de pássaros, a pessoa pode permitir o que é permitido e proibir o que é proibido. Nimtza lefi klal zeh, she'arba simanei tarot remaufod. Então, na prática, a gente falou de três, mas tinha um outro sinal, que é o ser uma ave de rapina, e esse vai ser um dos mais importantes para a gente observar. Aves de rapina automaticamente estão fora da lista dos pássaros que são kasher. Então, aqui, a verdade, ele vai entrar aqui em toda a discussão, se tem um sinal esse, se tem outro sinal. Eu acho que não sei se vale tanto a pena para a gente entrar em todos os detalhes de novo, já que na prática a gente vai acabar não usando isso no nosso cotidiano, mas eu achei muito interessante pelo conhecimento, pela ideia de que esses sinais são sinais que poderiam, teoricamente, permitir a gente comer um pássaro, mesmo que a gente não conheça aqui a característica desse pássaro e a gente não conheça os 24 pássaros que estão listados na Torá. Então, klala davar, a regra da coisa que במינוים צאו שני הסימנים אלו של טהרה, ולא במנהר, כן פירשו קצת מן המפרשים. Ele fala que o corvo também, ele vai trazer aqui algumas outras características, alguns outros animais que a gente vai poder, pelos sinais, saber se a gente pode comer ou não pode comer. Então, aqui, só para a gente fechar em relação aos pássaros, ele fala Noeged bechol makom bechol zman, bizharimu benekevot, então se aplica para qualquer época, se aplica para qualquer lugar, tanto para os homens quanto para as mulheres. Veover alea veachal kazait miof tameh, se ele comer uma quantidade de um kazai, de um animal impuro, bemezid loque, se ele comeu isso intencionalmente, ele vai receber chicotadas, e beshogeg patur, mas se ele fez isso de uma forma não intencional, ele vai estar isento. E para a gente fechar aqui, de novo, a mitzvah 158 vai cair na mesma discussão do Rambam com o Ramban. O Rambam fala que são duas mitzvot independentes. A mitzvah de checar o animal e a mitzvah de comer um animal kasher. São duas coisas independentes. Então, a mitzvah Kuv Nun Het, a mitzvah 158, é a mitzvah Bedikat Simanei Hagavim. Perdão, aqui não é nem dos pássaros. Ele já vai entrar aqui num outro alimento que, apesar de hoje em dia a gente não ter mais vontade nenhuma de comer, mas um dos animais que são ksherim pela Torá são os gafanhotos. Mas não são todos os gafanhotos. Existe um gafanhoto específico, tem até uma história muito famosa com o Rav Chaim Kanievsky, Zecher Tzadik Libraha, que certa vez ele estava estudando as características, ele inclusive fez um livro com todos os detalhes desse gafanhoto. A verdade é que os Teimanim, judeus que vieram de Teiman, eles têm transmissão oral, até hoje em dia eles sabem reconhecer e eles comem esse gafanhoto que é kasher. Para a gente, obviamente, parece uma coisa meio nojenta, a gente não está muito acostumado com isso, mas obviamente que é uma coisa cultural. Se a gente vai lá para a China, a coisa mais normal do mundo, espetinho de todos os tipos de inseto, para eles é uma coisa normal. E a gente sabe que, inclusive no Egito, por exemplo, quando teve a praga dos gafanhotos, está escrito que os egípcios ficaram felizes, que por um lado os gafanhotos comeram toda a plantação deles, toda a colheita deles, mas eles iam caçando gafanhotos e colocar em conserva. E eles acharam que eles iam ter comida para muito tempo. Significa
que eles comiam também, era parte da alimentação dos egípcios, os gafanhotos. Para surpresa deles, quando os gafanhotos vivos foram embora, eles abriram os barris de conserva e eles descobriram que os gafanhotos mortos em conserva também tinham desaparecido e eles ficaram absolutamente sem nada para comer. Então, aqui, os sinais, mitzvah 158, os sinais dos gafanhotos, livdok besimanei hagavim, a gente deve checar os sinais dos gafanhotos, vehema simanim aktuvim batorá, que são os sinais que estão escritos na Torá, asher lo kra'aim mimaal leraglav, ele tem patas articuladas sobre os seus pés, então quer dizer, ele vai ter as patas traseiras, elas vão ser patas articuladas que são mais altas do que as patas dianteiras. Shenemar, etzet ochlum mikol sheretz haof. Vai ser aqui a única exceção, esse gafanhoto, de todos os insetos e todos os animais rastejantes, todo o resto vai ser proibido, só aqui a única exceção vai ser o gafanhoto, e esse gafanhoto específico que tem essa característica das patas traseiras articuladas e são mais altas do que as patas dianteiras. Venyan shorshá, como she'arminim, e quer dizer, toda a ideia que está por trás, é como tudo que a gente falou até agora sobre os animais kasher, dineia, as leis aqui, pirshus de groli brachá, sheshmona minei hagav, taorhem, existem 8, na prática, 8 espécies diferentes de gafanhotos que vão entrar aqui nessa característica da Torá, veiluhem, echachenikra hagav, que tem esse nome, hagav, que é literalmente gafanhoto, sheni shenikra dvanit, segundo chamado dvanit, veu min hagav, também é uma espécie aqui de gafanhoto, shlishi shenikra hargol, revi utstrachia, veu min hargol. Então, são algumas espécies diferentes. Hamishi arbe, arbe é o nome que a Torá dá para esse gafanhoto que foi lá para o Egito, é uma das 10 pragas, justamente é o arbe. Shishit siporet kramim, veu min arbe, outro tipo de arbe, 2 tipos diferentes de arbe. Shvii slaam, sheminei yohanan yerushalmit, veu min slaam. Então, são as 8 espécies. Misheu baki bodek bahem lefi bekiuto u beshmotehem ve'orel. Então, pessoas que têm essa sabedoria, têm esse nível de conhecimento, podem checar o gafanhoto, ver se ele é uma dessas 8 espécies kasher, e ele pode comer. Ve'atzayad Israel neman alehem ubaof. E um caçador Yehudi, que ele é conhecedor, ele é confiável. Se você sabe que é uma pessoa com temor a Deus, ele te vender o que ele caçou, pode confiar nele, que ele checou os sinais e esses animais são kasher. O Mishen no Baki Bahem, aquele que não é grande conhecedor, não é especialista, Bodeg Basimanim na Torá Bahem, ele deve checar as espécies que a Torá falou, Beshloshahem Ve'elohem. Então, quais são aqui as características da Torá? Arba knafaim, shechofot rov orech berov eikev gufo. Então, asas longas que cobrem a maioria do comprimento e a maioria da largura do corpo deles. Arba raglaim, eles devem ter 4 patas, entre aspas, dianteiras. Vestei kraim lenater bahem alaaretz. E 2 patas articuladas, patas posteriores articuladas, para ele saltar sobre a terra. Beshomrim shetzarich ladat sheyeshemo hagav. E tem quem fala que tem que ser chamado de hagav, de gafanhoto, para ser kasher. Veyeter pratea mevoarim beperek shlishi mechulim. Então, quem tiver qualquer interesse aí de comer gafanhotos, pode procurar lá nos Teimanim, que os Teimanim eles têm essa transmissão oral, e até hoje tem algumas pessoas que comem gafanhotos. Eu acho que a maioria não vai ter muito interesse prático, mas como conhecimento da Torá é um conhecimento interessante. Venoeged bechol makom bechol zman bezharim u benekevot veover alea veachal velo badak yafé batelase. Então, é aquele que comer um gafanhoto
e não checou se era kasher ou não, mesmo que era kasher, de novo, a mesma ideia, mesmo que depois ele descobre que ele comeu um gafanhoto kasher, mas ele não checou, ele já fez uma proibição da Torá de não checar o que ele está comendo. Então, isso, de acordo com o Rambam, é uma mitzvah por si só, e a Torá exige, de acordo com a opinião dele, que a gente cheque antes de comer se a comida realmente é kasher ou não é kasher. Shavua Tov.